anos para ficar pronta essa construção do Palácio Real. Uma obra suntuosa que demorou 13 anos para ser finalizada. Em suas alianças políticas, Salomão se casou, aí começou o erro. Se casou com 700 princesas estrangeiras. 700 princesas estrangeiras que o afastaram dos caminhos do Senhor e influenciaram ele negativamente a vida espiritual do israelita. Então olha para os irmãos ver. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É um ditado, né? As más conversações, é um versículo. As más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, pode ser uma pessoa boa, pode ser eu e você, mas se nós começarmos a nos aparelhar com pessoas que não têm a presença de Deus, que não têm os nossos costumes espirituais, que não têm os nossos entendimentos, nós vamos se afastar daquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso tem gente que começa bem e termina mal. Salomão começou muito bem e terminou mal, né? Aquelas rainhas, aquelas princesas foram levando seus deuses para dentro do templo e ele foi aceitando, fez uma misturada total e ficou um negócio que não agrada a Deus e no final começou bem e terminou mal. Então, por isso que eu falo, às vezes, irmão, tem que tomar cuidado. Está paz, está prosperidade, o negócio está funcionando, as coisas estão indo bem, mas se começar a sair fora da vontade de Deus, é o tempo de Deus te dar a corda e puxar. Ah, mas está dando certo, pastor. O senhor está falando aí, mas o que eu estou fazendo está dando certo, do jeito que eu estou indo está dando certo. É, Deus está dando corda para você. Olha o que ele está dando, agora eu puxo. Ó. Eu lembro uma coisa que eu escutei quando eu era criança e guardei. Tem pessoas, irmãos, que às vezes ele não entende que ele já está com anzol na boca. Anzol na boca. Deus dá corda para ele. Ah, você quer? Vai, meu filho. Vai. Ele vai, se lambuza tudo. Aí Deus fala, agora é hora de eu trazer o céu. O anzol machuca, né, irmão? Conforme vai trazendo, você vem, você vai estourar toda a sua boca, né? Como um peixe, né? Dando um exemplo, né? Então Deus vai deixando. Deus quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha, né? Mas Ele tem a forma dele trabalhar. Então nós vemos aqui que o rei Salomão, ele deixou ser influenciado por outras crenças, né? Nós estamos aqui, irmão, a igreja nossa é uma igreja muito requisitada na cidade. Bem falada aqui na cidade, essa igreja. A Presbiteriana Renovada é uma igreja bem falada na cidade, e é bem falado no Vale do Paraíba. Isso eu falo para os irmãos, pessoas vieram até mim falar. Só que a gente não pode deixar, irmão, nós ser influenciados com as coisas lá de fora. Ah, mas o costume da igreja tal é assim. Não, da igreja tal é assim. Deixa ela lá. Nós vamos ficar no que Deus nos orientou. Nós acreditamos em dons espirituais, nós acreditamos em profecia, nós cremos na manifestação do Espírito Santo, no falar em línguas estranhas, no batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos em tudo isso. Aí você pega aí uma igreja, né, não vou falar nomes, mas você pega uma igreja que já é conhecida já há muitos anos, que já sumiu. Quando alguém dá glória a Deus lá dentro, fica assim, ó, influenciado para o lado do mal. Agora o sucessor dele que vai vir depois, já vai pegar o reino dividido. Vai dividir o reino. Eram 12 tribos, tudo junto. Aí vai dividir. Vai ficar 2 tribos e 10 tribos. O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. É isso? O Hugo estuda teologia, né? Hugo e André. Então lá, Salomão não conseguiu preparar o sucessor. É assim, irmão. Quando não está na vontade de Deus, nem o sucessor tem. Seu filho Roboão, que substituiu, que o substituiu em uma série de atos atrapalhados, atabalhoados. Nossa, irmão. Eu acho que é atrapalhados. Vamos pôr atrapalhados, que é mais fácil. Estou fazendo de novo essa revista. Provocou uma crise de grande proporção que dividiu a nação de Israel em 2 reinos, sul e norte. Então ele provocou, né, uma situação e acabou dividindo. Tem pessoas que só dividem.
Por isso que eu falo para os irmãos, unir é de Deus, multiplicar é de Deus, dividir é do diabo. De dividir, de diminuir, vamos tirar, ou vamos partir no meio, não é Deus que negou não, tem que dar uma olhada muito séria aí, só se for pão, né? Porque daí você tem que dividir o pão, né? A multiplicação do pão, Deus multiplicou o pão partindo o pão, né? Ele partiu o pão, ó, para multiplicar, ele dividiu, né? Para multiplicar. Entendeu a matemática de Deus? Dividiu para multiplicar. Se for uma divisão para multiplicar é diferente. Agora, se for uma divisão para diminuir, aí Deus não está no negócio não. Tá? É assim, a partir de 931 a.C., o território de Israel ficou dividido. O reino do sul foi governado por Roboão, da dinastia Davídica, e do norte ficou sob a liderança de Jerusalém. Então pensa bem, irmãos, olha para a igreja aqui. Olha para a igreja. As 12 tribos. A igreja, vamos supor que as 12 tribos da Israel, está tudo aqui dentro da igreja. Tem a tribo dos Oliveira, a tribo do Silva, a tribo dos Queiroz, a tribo dos Menezes. Quem é esse cara do homem? Hã? Concorda comigo, irmãos? A igreja não pode ser dividida, tem que ser unida. Agora, se a igreja dividir por família, irmã Ivete, aí fica complicado. Né? Então não pode. Aí só tem prejuízo. Quem tem prejuízo é o reino de Deus. As coisas não acontecem do jeito que Deus quer. Mas vamos lá, Reino do Sul. Nos livros históricos e proféticos do Antigo Testamento, o Reino do Sul é comumente chamado de Judá. Sob sua jurisdição tinha duas tribos, Benjamim e Judá. Teve um total de 20 monarcas, ao longo de um período de 350 anos, sendo que 8 desses são reis. 8 desses reis fizeram o que era reto perante o Senhor. Então pensa bem, irmão, de 20, só 8 fez o que era reto. 12 só aprontou. Os demais foram ímpios, praticaram o pecado da idolatria, e o reino de Judá terminou com a destruição de Jerusalém em 586 a.C. e o subsequente cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Né? O profeta do Reino Sul, qual foram os profetas que viveu nessa época? Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque. Durante o tempo do exílio, Deus levantou os profetas Daniel, Ezequiel, e após o cativeiro, Deus levantou Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são os profetas, né, que Deus trabalhou no Reino do Sul, né? Trabalhava ali em Judá e Benjamim, nessas duas tribos, e depois foram levados, né, para Babilônia. Os irmãos sabem muito bem que foram levados para Babilônia. Ficaram cativeiro lá 70 anos. Mas vamos para o Reino Norte, que tinha 10 tribos. Como que era lá? O Reino Norte, que está em 1 Reis 12, do 16 ao 20. O Reino Norte é chamado na Bíblia de Israel. Foi o maior em extensão territorial e populacional. Sob sua jurisdição estava um total de 10 tribos. Todos os monarcas foram ímpios. Todos. Imagina, irmão. Vou falar um para vocês que vocês conhecem, que é da época de Elias, Acabe. E cometeram o pecado de idolatria, Siquém foi a primeira capital desse reinado. Depois disso, e por fim Samaria, que continuou até o início do cativeiro assírio. O reino do norte ficou sem o templo, pois Jerusalém estava sob a jurisdição territorial de Judá. Tal fato contribuiu para a proliferação da idolatria. Tá bom? Então aqui nós vemos que o reino do norte, ninguém servia a Deus, nenhum rei servia a Deus. Foram 10 e não serviam a Deus. Então o ministério de Elias e Eliseu. Agora começa a falar um pouquinho sobre eles. Eu sei que o horário estourou, eu vou ter que terminar. Mas a gente dá uma continuidade depois de serviço. Amém, irmãos? Dá tempo dos irmãos lerem em casa e estudar. Tá bom? Porque agora nós vamos falar sobre ela, o ministério de Elias e Eliseu. Se quiser, vou dar uma palhinha aqui só no primeiro tópico para os irmãos entenderem. A atividade ministerial de Elias e Eliseu aconteceu no reino do norte. Então Elias e Eliseu pegou o pior. Eles foram da época
das 10 tribos do reino do norte, que nenhum servia a Deus. Nenhum rei que estava no norte servia a Deus. Só fizeram coisas que não eram do agrado do Senhor. Tá? Pois os reis implantaram em Israel o culto pagão. O auge da idolatria aconteceu durante o reinado de Acabe, que foi diretamente influenciado por sua esposa Jezabel, uma sacerdotisa pagã. Foi nesse período marcado pelo completo esfriamento espiritual que Deus levantou esse valioso ungido para denunciar o pecado e convocar o seu povo à adoração verdadeira. Amém? Então foi nessa época aí de Jezabel que Deus levantou Elias e ele bateu de frente. Viu, irmão? Sempre Deus vai levantar alguém que vai trazer uma palavra de confronto para que a igreja entre na palavra e no fruto. E nós voltamos ao primeiro amor. Voltamos a buscar a Deus. Voltamos a jejuar, orar, buscar, louvar, adorar, né? Subir ao monte e também nos esquivar das coisas erradas, das coisas que não agradam a gente. Vamos terminar então. Vamos passar para a irmã Tatiane. Nós não vamos ler não, viu, irmãos? Tranquilo. Só peço para os irmãos estudar em casa, para que a gente chegue aqui e os irmãos nos façam bastante perguntas. Né, Hugo? Hoje o Hugo ficou quietinho, mas os irmãos vêm com as perguntas já.